Quem se lembra que ano passado eu fiz uma denúncia no meu Instagram mostrando como estava a realidade das queimadas na Amazônia e também, por consequência disso, como é que estava o ar para respirar em Manaus? A postagem teve alcance enorme não só no Brasil, mas também no internacional, e a gente conseguiu chamar a atenção para esse assunto. Pois é, estamos em 2024 e esse é o cenário. Semana passada foi o Dia da Amazônia, mas não tem nada que comemorar. Só esse ano, a Amazônia e o Pantanal juntos já perderam cerca de 8 milhões de hectares para o fogo. Para vocês terem ideia, isso equivale a 52 cidades de São Paulo. Foi difícil de acreditar, mas é isso mesmo. A cidade de São Paulo tem 1.521 km². 8 milhões de hectares equivale a 52 cidades de São Paulo. E essas imagens aqui, eu não peguei na internet. Fui eu que gravei quando estava sobrevoando a Amazônia no estado de Rondônia. Olha as imagens. Isso aqui é tudo fumaça de queimada. Quando eu desci ali, meu olho ardia, estava difícil de respirar. Quando a gente está de longe vendo as imagens, a gente tem noção do quanto isso é prejudicial à nossa saúde. E eu não consegui ficar muito tempo lá, e sinceramente eu não sei como é que as pessoas estão conseguindo viver nessas condições. Conversei com muitas pessoas da região ali, e a gente pode confirmar que mais de 90% das queimadas são, adivinha só, criminosas. Imagens de satélite identificam manchas de fogo com mais de 500 km na plana Amazônia. Aí você fala, pô Alok, mas tem muita floresta, por que a Amazônia é tão importante assim? Certo seria dizer que a Amazônia é o umidificador do planeta. A principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. Os ventos da região do Equador empurram a umidade do oceano para dentro da floresta. As plantas não só usam essa umidade, como devolvem cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia para a atmosfera. Isso cria um enorme rio, mas eu não estou falando do rio Amazonas, e sim de um rio feito de nuvens que corre por cima de toda a floresta amazônica. É assim que ela produz as chuvas que caem não só na floresta, mas em várias outras regiões à sua volta. Brasileiros agradeçam muito a existência da Amazônia, porque sem ela, talvez você morasse num deserto. Eu não sei se você já reparou, mas os desertos tendem a se formar em regiões de latitude média. Observe o deserto de Kalahari na África, ou o Atacama no Chile, ou o deserto da Austrália, Saara. Bem, acho que já deu pra entender, né? Agora, na América do Sul, principalmente naquele quadrado ali, Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e os Andes, na teoria, essa região deveria ser um deserto. Nos outros continentes, as regiões nessa latitude têm a tendência de serem áridas, mas aqui isso não acontece porque a Amazônia se encarrega de levar umidade até esses locais através de seu rio flutuante de nuvens, que funciona literalmente como um irrigador, fazendo chover nesses lugares. O problema é que um dos efeitos do aquecimento global é o aumento da temperatura dos oceanos. Como o Atlântico está cada vez mais quente, parte da umidade que vinha do Equador começa a viajar para outros lugares, ao invés de ir para a Amazônia. E isso deixa a floresta mais seca. Todo mundo se lembra que ano passado a gente teve a pior seca já registrada na Amazônia em séculos. Tá vendo esse rio aqui, ó? Esse aqui. Olha como é que ele tava ano passado. Mas isso aqui nunca aconteceu, realmente. Isso aqui nunca ninguém pisou aqui, essa lama rachada. Nunca ninguém pisou nesse lugar. Ué, Alok, então a Amazônia já se recuperou. Você não acabou de mostrar que o rio tava cheio na sua frente? Pois é, só que ano passado, nesse mesmo período, o rio estava 5 metros mais alto, ou seja, ela não conseguiu se recuperar. E tudo indica que esse ano a seca vai ser ainda pior. Ou seja, é evidente que ela está tendo dificuldade de se recuperar sozinha. Existe um tópico muito discutido pelos cientistas do mundo, que é o ponto do não retorno, que seria o momento em que a floresta não conseguirá se regenerar sozinha, ou seja, aquele ambiente teve tanto desmatamento e queimadas que não é mais possível voltar a ser como era antes. Mesmo parecendo uma história alarmante da Amazônia, os cientistas afirmam que essa realidade está mais próxima devido a uma série de fatores. Aí aqui, ó. A floresta amazônica é um dos principais ecossistemas do globo terrestre e permite que os seres vivos respirem. Ela é responsável por absorver o carbono emitido na atmosfera e gerar oxigênio por meio de fotossíntese. Ué, peraí. Em 2021, o Elon Musk, junto com a XPRIZE, lançaram uma competição que vai durar até 2025, na qual a XPRIZE Carbon Removal, que basicamente vai premiar em 100 milhões de dólares para quem desenvolver uma tecnologia que seja capaz de absorver o dióxido de carbono da atmosfera e assim ajudar no combate às mudanças climáticas. Ué, peraí. Aí você fala, ué, mas isso já existe, chama-se árvore. Ué. Ou seja, o que o mundo precisa, a gente tem aqui. É isso mesmo, senhoras e senhores, o Brasil é a maior potência global no que se refere à biodiversidade. E sem ela, o mundo já estaria num caos, porque ela combate diariamente o aquecimento global e traz um equilíbrio pro planeta. Então não precisa mais de XPRIZE, né? A gente já tem essa tecnologia. Passa a grana pra cá, não é verdade? Infelizmente, não tá bem assim, vou explicar. Lembra que os cientistas estão falando sobre o ponto do não retorno? Então, uma pesquisa realizada pela INPE, publicada na revista científica Nature, em 2021, mostrou que por conta da grande quantidade de queimadas na região amazônica, a Amazônia está emitindo mais gás carbônico do que consegue absorver. Somente 18% desses gases estão sendo filtrados, ou seja, a Amazônia, por causa de uma negligência nossa e responsabilidade nossa, passou também a contribuir para o aquecimento global. Tá bom, podem continuar as pesquisas por aí. Matéria que saiu ontem. O que explica o calor que transformará o Brasil no país mais quente do mundo? O pessoal reclamando assim, esse vai ser o ano mais quente da minha vida. Não, relaxa, se continuar assim, aproveita, porque esse vai ser o ano mais fresco pelo resto da sua vida. Tem
gente que vai falar assim, ah, mas a Amazônia já teve outras secas antes. E é verdade, geralmente a Amazônia tem uma seca a cada 2 décadas que está associado diretamente ao fenômeno El Niño. O problema do aquecimento global é que esse fenômeno acaba acontecendo de uma maneira desregular, a gente não tem mais previsão, além disso de uma forma muito mais severa, como a gente pôde ver. O vídeo está ficando longo, então eu quero ir para a conclusão. Por que estamos desmatando tanto ainda? Tem pessoas que acreditam que a floresta em pé não é produtiva, será? Tem pessoas que falam abertamente que não se importam com isso porque não vão estar vivas daqui a 50 anos. E tem pessoas que não acreditam em mudança climática mesmo, com todas as evidências da ciência e da tecnologia. Engraçado que quando a ciência e tecnologia te fornecem internet, energia elétrica, medicação, você acredita nela, mas a mesma fonte te fala sobre mudança climática e aí você nega? É meio incoerente, né? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e pensar, nossa, era tão óbvio. Assim como várias outras coisas na humanidade. E quer ver um exemplo? Todo mundo sabe, né, o quanto que o cinto de segurança é importante, que ele pode salvar vidas. Parece óbvio, mas não era bem assim, se liga. O senhor não acha que o senhor exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais? Do cinto de segurança, eu tenho que andar com aquilo me amarrando? Eu acho que salva a tua vida. Mas se eu posso decidir sobre isso, não posso? Pois é, quando eu era criança, não era obrigatório o cinto de segurança. A lei só foi revogada em 1997. E por isso a gente precisa de leis mais rigorosas para que eles se cometem os crimes ambientais. E a gente separa então os criminosos daqueles que fazem um trabalho sério e responsável no Brasil. E tudo começa a partir de uma mudança de consciência. A gente tem que reflorestar nossa mente. Parece um papo chato, mas é verdade. Porque quando você não tem consciência sobre algo, é normal que você cometa erros. Mas a partir do momento que você tem consciência sobre aquilo, não é um erro mais, é uma escolha. Qual é a sua escolha? A gente sempre se pergunta, né? Qual mundo estamos deixando para os nossos filhos? A gente esquece de se perguntar quais filhos estamos deixando para esse mundo. Porque não adianta nada deixar um mundo pautado em desenvolvimento sustentável se a nova geração não tiver conscientização sobre o valor disso. E para encerrar, um grande problema que a gente tem hoje é que as pessoas não têm mais ideias. São as ideias que têm as pessoas. Você precisa ter discernimento para tirar suas próprias conclusões com base em dados. Alguns negam as evidências, outros se intitulam como os donos da causa e que muitas vezes têm uma agenda e um interesse próprio, e que nem é tão genuíno assim. Mas isso acontece em absolutamente tudo que existe o dedo do ser humano. Nós brasileiros somos soberanos sobre a Amazônia, mas essa soberania requer responsabilidade. Toda vez que a gente queima a floresta, a gente está queimando, na verdade, o nosso futuro. A gente tem que lembrar que tiveram muitas pessoas no passado que trabalharam duro para que a gente tivesse uma vida melhor hoje em dia. E eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero ser lembrado por isso no futuro. E você?